Esse versículo, ele fala muito ao meu coração e é um versículo que a gente pode levar para a nossa vida toda. Porque tudo que nos acontece, irmãs, seja bom, seja ruim, o Senhor, Ele usa de alguma forma, nada em vão, nada o Senhor descarta. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, a pastora falou já, né? Que a gente chama ela de Ju, pode ficar à vontade. Meu nome é Juliana. Hoje eu sou psicoterapeuta, nem sempre foi assim. Eu tenho 41 anos, sou casada há 23 e eu sou mãe de 2 adolescentes. Hoje eu quero abrir meu coração para vocês e contar a minha história. E o intuito disso é engrandecer o trabalhar de Deus na minha vida. É dizer assim, vou contar uma história um pouco forte para algumas pessoas, mas não é para chamar atenção para o meu sofrimento que já passou. É para chamar atenção do que Deus fez, das coisas que o Senhor colocou em meu coração, das coisas que Ele me curou, do relacionamento que Ele permitiu que se estreitasse entre mim e Ele. A gente não gosta, né, de falar sobre coisas ruins da nossa história, coisas que às vezes a gente se envergonha. Todas nós gostaríamos de contar só as bênçãos, só coisas boas que o Senhor fez. Mas o meu testemunho não é assim. Eu estava escrevendo ele, falando, Senhor, acho que eu vou ocultar um pedaço ou outro. Mas aí o Senhor ministrou no meu coração, dizendo, fala, porque às vezes esse pedaço que você vai ocultar, eu vou trabalhar no coração daquela irmã, na vida dela, de acordo com o que ela estiver passando. Em nenhum momento, irmãs, o meu intuito é envergonhar ou desrespeitar alguém que faz parte da minha família, da minha história, meu esposo, minha mãe, familiares, sogros ou a memória do meu pai. Tudo já passou, tudo já está perdoado. E eu conto apenas para a glória de Deus, para que você creia que, como Ele operou em mim, Ele pode fazer infinitamente mais na vida de cada um que está aqui. Eu sei que aqui tem histórias piores que a minha, como tem histórias mais leves. Hoje eu me vejo filha de Deus, reposicionada por Ele, segundo a vontade dEle, em todas as áreas da minha vida e na minha profissão, realizada no que eu faço, que o Senhor me chamou para fazer. Eu me converti, irmãs, em 97, eu tinha 14 anos. E aí eu comecei a frequentar a igreja da minha sogra, junto com os familiares dele. Só, irmãs, que todas aqui já passaram, são etapas de conversão, né? Eu não era convertida, eu era convencida. Convencida porque eu já tinha lido, eu já cria naquela verdade, porém eu não vivia aquela verdade. E todo mundo passa por essa fase, acredito que todas nós, acho que até na fase adulta, a gente ainda continua procurando grupos que a gente possa pertencer, grupos de pertencimento, pessoas que pensem como nós. E na adolescência, eu ia para a igreja no sábado, porém, ali na escola, eu me enturmava também. Então, assim, o meu comportamento, ele estava condicionado ao grupo que eu estava naquele momento. Eu ainda, irmãs, estava à procura de aceitação. Vão se analisando, tá? Aceitação e querendo participar de um grupo, porque eu não me sentia assim na minha casa. Então eu me esforçava para parecer crente, porque eu vim de um lar disfuncional, um lugar que eu não queria estar a partir dos meus 9 anos. Eu fui vítima, eu gosto de falar mais que sou sobrevivente de abuso sexual do meu próprio pai, em casa, na nossa casa mesmo. Eles eram casados, meu pai e minha mãe. Então, como era? Eram toques, eram insinuações, eram olhares. E aí eu sofri calada, eu não entendia, a minha pureza foi tirada com isso. E quando eu fiz 13 anos, eu fazia 4, eu estava
passando por isso. Eu consegui reunir coragem e contei para minha mãe, na esperança de que ela mandasse ele embora, porque o casamento da minha mãe estava ruim. Eu achava, irmãs, que isso ia resolver meu problema. Eu ia ter mais que ver meu pai. Então, ela foi na casa do meu avô, o pai dela, contou a história, e o meu avô falou assim: mas o Lorival, uma pessoa tão legal, tão boazinha, acho que ele não faria isso. E ficou por isso mesmo, irmãs. E aí nós voltamos para casa, tudo ficou igual. Minha mãe ainda me questionou na época, porque hoje eu entendo que ela achou que não seria possível isso, né? Poderia estar inventando alguma coisa até para ter um pouquinho de liberdade, porque eu estava numa fase muito rebelde, até por conta do abuso. Hoje eu entendo, irmãs, eu quero deixar isso para vocês, já ir pensando. Acredito que hoje já está bem divulgada essa fala que eu vou dizer agora, mas é a verdade. As pessoas só dão aquilo que elas têm. O que elas têm? O que elas receberam. O que elas receberam na família de origem, na casa onde elas moraram, em toda a história dela. É isso que compõe a pessoa. Então não tem como dois pais darem o que eles não sabem dar, que não conseguem, que não têm. E assim eu consegui ressignificar a história dos meus pais sobre esse assunto, sabendo que eles eram dois pais criados sem mãe. A história deles era parecida, eles se atraíram, se casaram, um para salvar o outro, entre aspas, né? Então, assim, sobre o abuso, eu quero dizer, abrir um parênteses agora, depois de estudar, depois de ser terapeuta, eu entendo uma coisa. O abuso, tudo começa na mente do abusador, não é de uma vez, é aos poucos. É uma pornografia, companhias promíscuas que tem já esse tipo de comportamento e coisas imorais, né? Se torna um estilo de vida e a pessoa vai se viciando tanto, que chega uma hora que nada satisfaz. Então ela perde o senso, a vergonha. Parece que o que ela está fazendo não incomoda, como se fosse natural. Esse foi outro ponto que me ajudou nessa questão de ressignificar. Então, irmãs, eu não entendo, né? O meu lado humano não entende como que um ser humano pode subjugar o outro dessa maneira. Agora estou falando no geral, né? Na questão desse caso, esse mal, não vê que está fazendo mal para a pessoa, ou simplesmente não respeita aquela pessoa. É quando o diabo ele vê, né, as brechas na vida da pessoa, desde lá do Jardim do Éden, que o mal entrou na mente, entrou no coração, no comportamento, na terra. Então o diabo ele vê a facilidade, a brecha daquelas pessoas que estão longe do Senhor, e ele usa. Então, voltando na minha infância, eu era a primeira filha, eu sempre me senti amada, respeitada, querida, até o momento dos meus 9 anos. E aí eu fiquei sem esperança nenhuma. Eu ia na igreja católica nessa época de infância e eu nem sabia orar. Mas eu pedia para Deus que interviesse, que mudasse o meu pai. De um lado, eu era uma filha exemplar para minha mãe. Ela trabalhava, eu tinha 2 irmãos menores, então eu cuidava deles enquanto ela trabalhava. E em relação ao meu pai, eu discutia muito, eu batia de frente, eu desrespeitava, eu era rebelde, eu não queria... Eu fazia de tudo para me encontrar com ele, e a minha maior felicidade era quando eu estava em casa. Eu sentia vergonha dele e raiva também. Mas no fundo, irmãs, eu amava. E como nada ia ser feito para me proteger, nada mudava, eu comecei a viver do meu jeito ali com os colegas da escola. Eu tive chance de usar droga, de fumar, de beber, de fazer tudo que eu quisesse. Porque eu ia para a escola no cavalo. Então, assim, lembra que eu falei? Eu gostava de... Todo mundo, né, gosta, precisa de ter um grupinho de pertencimento. Quando você não tem uma base, uma referência na sua família, você procura fora o vazio que você não tem. Mas o Senhor, Ele interviu.
E antes dele intervir, deixa eu só contar um detalhe para vocês. Até pensar em tirar minha vida, eu pensei. Tudo porque eu estava gostando de um menino que me rejeitou. Eu cheguei aí em cima da passarela e quase me joguei. Eu não me joguei porque eu pensei em minha mãe e nos meus irmãos. E aí eu não queria causar mais problemas. Aí eu desisti de pular. E como eu estava numa fase muito difícil, Deus olhou para mim com misericórdia e Ele interviu na minha vida. E eu conheci o meu esposo, que era meu primeiro namorado. A gente começou a namorar e aí estava naquela parte que eu frequentei a igreja dele. E ali um pouquinho que eu ouvia, além, eu não estava muito interessada. Eu estava interessada nele. Eu estava procurando a figura paterna, né? A figura masculina. Eu queria preencher o vazio no lugar errado. Esse lugar só é preenchido em Deus. Então eu ia para a igreja, um pouquinho que eu ouvia começou a transformar meu coração. Mas a gente era muito novinho, eu tinha 14, ele tinha 16. Só que ele já tinha contato com pornografia. E aí, irmãs, no primeiro momento eu rejeitei. Hoje, com a idade que eu tenho, eu vejo que eu era uma criança. A gente vê assim os adolescentes quando a gente chega nessa fase. Mas quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente já é muito maduro, muito adulto, né? E aí a gente eu acabei me interessando pela curiosidade na pornografia. A gente acabou tendo um relacionamento íntimo, fora do tempo, sem a bênção do Senhor. E naquela época eu coloquei ele como centro da minha vida. E eu acredito, irmãs, que muitas vezes a gente faz isso com o nosso esposo ou com o namorado que a gente tem. Coloca a figura masculina ali que diz que nos ama no lugar de Deus. Porque na verdade, o vazio é o paterno. E não existe pai, por mais perfeito que tenha no mundo, não existe nenhum pai perfeito como o nosso Deus. E é só Ele que preenche esse vazio. E erradamente, nem sei se existe essa palavra, mas aí eu coloquei ele no lugar de Deus. E o que aconteceu? Aconteceu que o relacionamento começou tudo a girar em torno dele, tudo a fazer para agradar. Eu era namorada deles. E passaram 4 anos e a gente se casou. Novos ainda. Eu com 18, ele com 19 para 20. E tudo permanecia igual na minha casa, então eu falei, eu vou casar. Era a minha fuga. Eu já estava com 18 anos. Dos 9 aos 18 anos, eu estava no mesmo ambiente, com o meu pai, com a minha mãe, da mesma maneira. Então a gente se casou e a gente foi morar em cima da casa da minha sogra. E aí teve muita interferência no nosso casamento. E eu via, e o meu esposo não via. Interferência em todas as questões que vocês podem imaginar. Questões financeiras, opiniões, faz assim, não faz assim. E eu comecei a me sentir presa. Eu comecei a me sentir uma pessoa que eu não respondia por mim, porque tinha que ter alguém para falar o que era o certo. E por que eu estou contando isso, irmãs? Isso desgasta o casamento. E aí nós saímos dali quando eu estava grávida da minha filha mais velha, hoje ela tem 19 anos. E aí a gente foi pagar aluguel porque eu achei que ia ser melhor. Porque começou as nossas brigas por conta do relacionamento ali dos pais dele, que faziam muito, sabe? Não é manipular, influenciava muito. Até pelo temperamento do meu esposo, que ele é fleumático. Acho que aqui as irmãs aqui já sabem um pouco sobre os temperamentos. Se não souber, a Thaís tem material e ela é especialista. Então o Senhor, Ele foi trabalhando em mim, irmãs, porque eu comecei a me decepcionar com meu marido. E aqui é um ponto muito importante, porque como eu coloquei ele no lugar de Deus na minha vida, ele não era Deus, gente. Ele nunca ia ser perfeito. E ele não tinha responsabilidade de criar uma base ali, uma estrutura que o meu pai que deveria ter criado na minha vida. Ele não tinha que exercer isso, mas na distorção da minha ferida, do meu vazio, inconscientemente eu cobrava disso. Então, o Senhor começou a trabalhar em mim e eu comecei a entender uma coisa. Eu me achava vítima. Eu contei tudo isso porque agora que o Senhor vai começar, tá, irmãs? Me pegar. E aí, eu olhava para mim e falava, não, mas eu não conversava com meu pai nessa
Meu pai e minha mãe estavam separados e ele foi embora e eu nunca mais vi meu pai. E aquilo começou a doer. Lembra que eu falei que eu ainda amava? Eu amava ele. Só que eu não queria ver. E aí começou a doer e eu comecei a falar para Deus: Senhor, está doendo, eu sinto saudade, mas eu não vou até lá. E aí o Senhor começou a falar dentro de mim: você não merece o meu perdão, mas eu morri na cruz por você, eu perdoei você. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a dizer assim: perdoa, Pai, o meu pecado, assim como eu perdoo aquele que me deve. Como assim aquele que me deve? Porque a gente acha que a outra pessoa que fez mal nos deve alguma coisa, nos deve a pedido de perdão. Enquanto ela não vem me pedir, então você vai fazer assim, bem sim, igual eu fiz. Eu estou certa, eu sou a vítima, eu não vou sair do meu lugar aqui. E eu estou carregando aquilo. Eu estava com saudade e com dor. E o Senhor falou assim: mas você vai procurar o seu pai. Você vai perdoar ele, você ainda não perdoou. Então eu não estava digna diante do Senhor. Eu não podia nem pedir nada, muito menos perdão. E você vai pedir perdão para ele, pelo jeito como você tratou ele. Falei: Senhor, como assim, Deus? Ele me feriu. Ele nunca me respeitou. Ele negou o que ele fez. Ele não tentou mudar. Na minha ótica mesmo, ele não tinha tentado. Minha ótica de vítima. E aí o Senhor falou: não, você vai lá. E aí eu comecei a orar, irmãos. Comecei a orar. E o Senhor me revelou em sonho. Chegou a hora. E eu fui. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu falei assim: Pai, eu te peço perdão. Ele nem me deixou terminar. Irmãos, eu me emociono porque meu pai não está mais aqui. Perdoa. E eu falei para ele: Pai, mas eu preciso falar. E ele: não, você não tem nada que falar. Eu que tenho que te pedir perdão. Então, a gente se abraçou. E aí, nosso relacionamento foi restaurado. E aí ele pôde conhecer a neta, que já tinha 4 anos. Então, eu sei que apesar do reconhecimento dele, ele não estava liberto. E eu tinha todo o cuidado para que ela nunca ficasse só comigo, nem meu menino. Então, deixa eu ver aqui onde eu estou, só para não pular nenhuma parte. A gente continua a conviver da maneira que dava, mas... E hoje eu sei que foi pouco. Eu gostaria de ter estado mais vezes com ele. Em meio a tudo isso, eu também, voltando a falar do meu casamento, eu era minha esposa como uma goteira. Provérbios me fala que a esposa que fica reclamando e falando na cabeça do marido é como uma goteira quando chove. É uma goteira. E eu era assim. E eu vivia pregando para ele. Eu lia na Bíblia e falava assim: olha aqui, você não está cumprindo. Você não está olhando, você não está zelando. Irmãs, eu olhava a Bíblia para medir os outros. E o Senhor falou comigo: a Bíblia é para você, minha filha. É para você. O que eu falei aqui é com você. A Bíblia do outro é para o outro. O relacionamento meu com o outro é com o outro. O meu é com você. Mas eu não entendi essa parte. E eu continuava ali. O Espírito Santo trabalhando em mim. Pensa numa pessoa difícil de trabalhar. Coração duro. E eu achava que estava tudo bem. O meu papel como esposa era orar, amar, respeitar, ser submissa, cuidar bem da nossa casa, porque só ele estava trabalhando, e da nossa filha, só tinha uma filha. E eu fazia bem quase tudo. O que eu não fazia bem? Eu ensinava a ele. Eu não era mãe dele. Isso não cabia a mim, eu não era Deus. É Deus que está acima, Ele é o cabeça da casa. São padrões comportamentais dele e meu que a gente trouxe para o casamento, bagagem da nossa família de origem. E era assim que eu, na maioria das vezes, me via, porque a minha sogra era assim, ó, a minha sogra era aquela mulher forte, ela que educou os filhos, ela que corrigiu os filhos, ela que resolvia problemas e ela também que trazia a provisão. O meu sogro trabalhava,
porém, ele gastava com o que ele queria gastar. A minha sogra sempre trabalhou. Então, assim, o meu esposo foi para o casamento, não igual o meu sogro, graças a Deus. Em algumas vezes, ele até levava em conta a minha opinião, sabe? Então, ele sempre foi trabalhador provedor, mas o resto era tudo comigo. Cada decisão. E aquilo foi me cansando, porque me decepcionava. Eu queria ser cuidada. Eu não queria ter que cuidar dele. Eu lia na Bíblia que ele era cabeça, sacerdote, provedor, administrador, e ele só estava se encaixando no provedor. E aquilo começou a me irritar, e começou a me frustrar. E aí eu cobrava muito a esposa chata, e passava a impressão que eu não honrava, passava a impressão que eu estava insatisfeita com ele. Meu papel era orar, conversar em amor, mas eu chegava diante de Deus e reclamava. Falava: Deus, olha esse marido que o Senhor me deu. E eu só acusava ele diante de Deus, ao invés de orar palavras de bênção, palavras de fé sobre ele. Nesse momento, irmãs, a gente passou por uma crise muito séria no nosso casamento. E meu marido se envolveu com outra pessoa. E aí o Senhor me mostrou um sonho. E eu confrontei ele. E essa mulher trabalhava com ele. Então, como eu já tinha trabalhado no mesmo lugar, a gente tinha amizades em comum. Com medo de eu ficar sabendo por outra pessoa, ele me contou. E aí ele interrompeu o relacionamento. E me pediu perdão e disse que precisava perdoar. Pronto, meu mundo acabou. Aquela figura de homem perfeito, aquela esperança de lar perfeito, caiu. Desmoronou. E aí eu comecei a falar: Deus, o Senhor sabe que a gente já tinha conversado desde o namoro. Não existiria traição entre nós. Se um de nós se interessasse por outra pessoa, a gente ia se separar então. E agora, Deus, se era como, irmãs, estivesse vendo, ouvindo o diabo rindo na minha cara. E aí o Senhor falou assim para mim: perdoa ele. Mesmo que ele não mereça. E aí no meu interior eu entendi: Senhor, eu também não mereço, né? É de novo isso que o Senhor está falando para mim. Perdoa ele. E o Senhor perdoar? E a vergonha que eu estou passando? E a conversa lá no serviço? E como que eu vou saber que isso nunca mais vai acontecer? Aí o Senhor falou assim comigo: foi só um momento. Eu permiti para ele perceber até onde ele estava caindo. E se você estender o meu perdão, se você estender o amor, assim como eu estendo a você, ele vai entender que ele errou, ele vai se arrepender. E aí eu tinha todos esses questionamentos, o Senhor não respondeu mais nada. Eu comecei a pensar na minha filha, que era doida por ele. E eu passei uma noite orando. E aí eu decidi confiar em Deus, irmãs. Porque o Senhor estava querendo quebrar o meu orgulho. Sabe aquela imagem perfeita? De família perfeita? Eu queria para mim. Que eu não tinha tido. Então, passou um tempo, a gente ficou bem. E aí, eu engravidei do meu menino, que tem 13. E aí, parecia que estava tudo bem, né? Decidimos. E aí, eu descobri, irmãs, que meu marido estava viciado em pornografia. E aquilo foi uma amargura muito grande na minha vida. Muito grande. Abalou minha autoestima. Eu me senti insegura. E se eu percebesse que a gente estava em algum lugar e ele olhava para alguma mulher que passasse, meu dia acabava. Meu dia acabava. E por consequência acabava o dia dos meus filhos, né? E o dele também. O vício dele era assim: ora ele se esforçava e controlava, e ora não. Ficava num ciclo, como se fosse um eterno loop. E assim foi por alguns anos. Eu sempre conversando, sempre orando e sempre perdoando. E o Senhor ali: aguenta mais um pouco. Eu vou fazer. Só, irmãos, que eu fiquei cansada. E nesse meio tempo, eu perdi o meu pai. Foi em 2018. Meu pai teve 2 AVCs. E ele passou 10 dias na UTI.
ali naquela UTI, irmãs, eu orei muito. Falei, Deus, eu tenho fé, o Senhor vai curar o meu pai. O Senhor vai curar. O Senhor é Deus que cura. O Senhor é o Deus poderoso. E eu tenho fé que meu pai vai sair daqui restaurado. Irmãs, não foi assim. Ele chegou lá com um AVC. Passou 4 dias, ele teve mais um. E aí ele foi definhando. Eu continuava orando. E teve um dia que o Senhor falou no meu coração, eu vou levar ele. E eu permanecia orando, indo lá, e o meu irmão caçula lia a Bíblia para ele. Ele dizia para nós antes disso que tinha lido a Bíblia por três vezes. Mas não ia à igreja, não largava o vício do cigarro. E aí, irmãs, o último dia que eu fui ver meu pai, ainda não UTI, eu olhei para meu pai, tudo nele estava parando. Eu falei assim, Deus, o Senhor vai mesmo levar ele, não é? O Senhor falou só assim, se o grão de trigo caindo não morrer, ele fica só. No dia eu não entendi, porque foi Jesus que disse isso dele mesmo. Ou seja, a morte de Jesus tinha um propósito que foi cumprido. Então a morte do meu pai também teria um propósito. O Senhor não me disse tudo, mas no momento eu entendi que era para a salvação dele. Que poderia ser que saindo dali ele não seria liberto dos vícios e poderia perder a salvação. E aí eu fiquei em paz com isso, porque eu já estava numa época da minha vida assim, ó. Eu sabia que Deus tinha uma vontade boa, perfeita e agradável. Só que eu não vivia. Chega a hora que a gente vai ver. Chega a hora do tempo ruim, que você vê que o Senhor está ali com você, mesmo no vale da sombra da morte. E eu precisei viver para entender. Foi um luto muito difícil, muito sofrido, mas sabe o que o Senhor queria também? Escrevendo esse testemunho eu entendi. Ele queria curar minha paternidade. Lembra que eu falei para vocês do vazio? Ele queria preencher esse vazio que eu tinha. Então eu orando falei, Deus, o Senhor permitiu que meu pai fosse embora tão novo, com 64 anos. Agora que a gente estava se relacionando bem e com respeito, ele era meu pai e era o avô dos meus filhos. Eu não tive pai. E eu falei para Deus, Senhor, eu me sinto roubada. O diabo roubou meu pai de mim. E eu precisei, irmãs, passar pelo luto. A gente precisa. A gente é ser humano. Eu questionei a Deus. Mas o Senhor, Ele não deixa de nos amar. Não importa o que você vai falar, Ele já conhece o seu interior, o seu pensamento. Mesmo que você nunca fale, Ele sabe o que você já pensou. Ou ainda o que você vai pensar. Então, eu entendi que eu também estava decepcionada com o Senhor. Eu sei que é estranho falar isso. Mas eu não vou mentir, porque o Senhor sabe o meu coração. Eu fiquei porque eu achei que Deus ia curar meu pai. Eu tinha visto tanto testemunho de tanta gente que ficava em coma há anos e saía, porque o meu pai não. Será que Deus tinha um filho preferido? Eu cheguei nesse ponto. E eu entendi algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês. Nós vemos da nossa ótica. Nossa ótica. Deus vê a visão como um todo, na ótica de todos. A visão dele é panorâmica. Sabe, foto panorâmica pega todo o ambiente. O Senhor, ele pegava todos. O meu pai, a minha mãe, os irmãos do meu pai, que eu tenho muito carinho pelos meus filhos. Então, ele via tudo. Ele conhece o futuro de cada um. E é em cima disso que ele trabalha, não do que eu estou pedindo, do que eu estou sentindo. Eu vou curar o seu pai para você não ficar triste. Era isso que eu queria. Mas não. Ele me ama e ele precisava me ensinar a caminhar com ele, mesmo no vale da sombra da morte. E aí eu questionava, o Senhor não ouviu minha oração? Sim, ele ouviu, mesmo que a resposta não tinha sido a que eu pedi. E eu falava, Deus, o Senhor é poderoso para curar tanta gente, o Senhor não curou meu pai. Querendo dizer, o Senhor não era poderoso para curar meu pai? Não é porque ele não realiza algo que a gente pede que ele não tenha poder. Ele não muda, ele é o mesmo. Aleluia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, mas ele é soberano. Aleluia. E a vontade dele é sempre boa, perfeita.
para todos, não só para mim. Ele sabia melhor e eu já sabia disso. Eu precisava aprender a viver isso, porque a gente sabe, a gente lê, a gente prega, mas será que a gente vive? Era algo dele para mim, viver isso. E foi muito difícil mesmo assim. E aí, ao mesmo tempo, eu estava ainda com lutas no casamento, com crise financeira no casamento, mais queda no mesmo vício. E eu já não estava aguentando mais e meu irmão veio falecer. Em 2021, 3 anos depois. E aí eu entrei num luto de novo. E assim, o assunto não é uma irmã, o assunto é o luto. De novo, outro luto. E aí começou crises de ansiedade terríveis, crises de pânico na rua, desentendimentos matrimoniais, crise existencial, para que eu servia a Deus? E crise de identidade. Eu tinha acabado de me formar em administração, estava no bom emprego, tinha um cargo em vista que nunca aconteceu, porque o Senhor não tinha isso para mim. Só que por não acontecer, eu tive a minha esperança frustrada mais uma vez. E aí eu comecei a questionar tudo. E eu não tinha nenhuma identidade, porque eu não conhecia Deus como Pai de verdade. Nada estava bom, nada fazia sentido, estava tudo ruim. Eu olhava em volta, só tristeza, só saudade do meu irmão, outra pessoa que o Senhor não curou. E aí eu saí da igreja. Falei, Deus, eu não vou mais voltar, eu cansei. Eu não vou mais, eu entrego tudo meus cargos, eu não quero mais saber de nada. Apesar de amar muito o Senhor, de todos os dias falar com Ele, eu já não queria mais ser uma filha obediente. Então, eu falei para o meu esposo que eu queria separar, que eu não aguentava mais. Falei, eu não quero mais você. Eu não queria mais pensar nem nos meus filhos. Falei, eu não quero saber. Eu vou pensar em mim. Quando que eu vou pensar em mim? Eu sempre pensei em todo mundo. Eu sempre pensei na minha mãe, nos meus irmãos que eram pequenos, eu tinha com quem ficar, não podia trabalhar. Eu cansei, Deus. Isso eu falava para Deus. Eu cansei, eu não vou mais permanecer. Chega. O Senhor não vai fazer nada. Eu falava para ele. Eu não entendi ainda que para ele fazer algo, o meu esposo tinha que querer. E aí, quando meu esposo viu que eu estava falando sério, às vezes a gente ia visitar uma igreja, que até esse dia estava convidando a gente, porque eu fui uma amiga trabalhosa. E nessa igreja, todas as vezes Deus falava que ia restaurar, que tinha um futuro lindo. E toda vez Deus falava e eu ficava sem. Dura, eu já tinha endurecido. E aí meu esposo, não, vamos tentar. Eu vou mudar. Nessa igreja tinha um casal de terapeutas. E ele era pastor também e atendeu meu esposo. E meu esposo conseguiu ver, através do conselho de outra pessoa, o quanto de mal que ele estava me causando. E aí, ele se arrependeu. E eu comecei a ver a mudança, que eu falei assim, eu vou te dar um tempo. Vê aí, se você mudar, quem sabe? Você vai ter que ser dentro desse tempo, porque eu não vou mais esperar por ninguém. E aí ele começou a mudar. E aí eu comecei a pensar, peraí, Deus tem palavra, meu esposo está começando a mudar, então agora eu vou me rebelar dessa forma e vou meter o pé. Eu falei, não, Deus, eu te amo o suficiente para voltar para mim. Eu vou voltar para os seus caminhos. Aleluia. E eu vou fazer o que o Senhor tiver para mim fazer. E aí, eu nesse tempo já estava fazendo terapia. E aí surgiu a vontade de estudar sobre ansiedade, porque eu sofria demais com as crises. Eu tinha medo de sair na rua para voltar para minha casa. Uma vez a Thaís me ajudou. Eu estava dentro do ônibus, com muita crise, com muito medo. Era medo de perder o sentido da rua, não saber como atravessar. Era medo de depois não saber descer do ônibus, não saber pegar o ônibus. E ela me ajudou muito nessa época. Eu comecei a estudar sobre ansiedade e também Deus começou a falar comigo. E eu falei, eu acho que eu vou te ouvir sim, Senhor, eu vou dizer sim. E aí eu fiz o curso de psicanálise e o Senhor falou assim comigo.
Quem não gosta de uma roupinha, né? Do sapatinho, cuidar do cabelo. Falei, tá bom, Senhor. Tinha algo que o Senhor ainda queria me ensinar. Que se Ele é o meu Pai, eu não tinha que me preocupar. Não era eu que tinha que ter o controle. Dinheiro na minha conta significava o quê? Tranquilidade. Tudo vai ser pago. Eu não vou ter necessidade de nada. Como assim necessidade de nada? É o Senhor que é o meu Pai, o Criador do universo, o Rei e dono de todas as coisas. E é Ele quem me dá. Se a porta do emprego estava aberta, porque Ele abriu. Se eu tinha saúde para trabalhar, foi Ele que me deu. Aleluia. Se eu estava formada, Ele me deu inteligência, Ele me deu condição de estudar. Tudo era por causa dele. Toda a honra era para Ele. Então Ele estava apenas me fazendo esse pedido. E aí eu saí do serviço e mergulhei de cabeça no Senhor. Junto nos estudos, o Senhor falou assim para mim: me deixa curar suas feridas. Se entrega, confia. Para de ficar com medo, com reserva do que vai acontecer. Me deixa ver sua alma. E eu falei: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor, Ele disse: eu vou usar você como instrumento nas minhas mãos, se você me permitir. Irmãs, lembra do versículo que eu li no início? Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito da sua vida? Eu entendi o meu, sabe quando? Quando eu entendi que eu era filha. Filha obedece. Filha é dependente do pai. Ele é o meu pai, eu tinha um pai. Eu lia na Bíblia, mas eu não vivia como. E aí eu entendi que eu não sabia viver como uma filha. E era isso que Deus queria de mim. E aí, irmãs, se vocês se posicionarem como filha e receberem verdadeiramente no seu coração como pai, e entender que nós somos dependentes dele, pronto, a sua identidade como pessoa está formada. Não tem como você saber quem você é se primeiro você não se achar na paternidade de Deus. Ai, lembra da pergunta? Para que eu vim nesse mundo? Pergunta aí para Deus. Acredito que cada uma de nós em algum momento pergunta: como que você vai saber? É nesse passo a passo. Deus é pai, eu sou filha, eu me entrego. A identidade que eu tenho é que Ele me deu, não a que foi forjada pelos homens, pelos meus pais, e nem pela qual eu desejava. Que a gente usa máscaras. Eu quero ser de tal jeito, eu quero ser como fulano, como... Não! Deus fez cada um de um jeito. Deus tem um propósito para cada um. Então, primeiro, pai, paternidade restaurada, identidade de filho, dependente e obediente. O Senhor vai falar no seu coração qual é o propósito. Qual é o propósito? Romanos 8:28 dá a dica. Tudo que você passa, bom ou ruim, constrói o seu currículo. Vocês entenderam? Aquilo que o Senhor vai usar é aquilo que Ele já curou na sua vida. Aleluia. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Tá? E a gente perdoa e decide caminhar com o Senhor. Essa é a chave. Eu era uma menina amargurada. Eu buscava proteção, amor e validação do meu pai, que nunca conseguiu me dar. Ele não conseguiu me dar. E esse era o ponto central da minha vida. Ache o seu ponto central. Eu tinha uma imagem distorcida de mim. Eu não confiava no meu potencial, porque eu achava que quem tinha potencial eram as outras pessoas. Eu olhava para as outras pessoas, eu não olhava para o pai. Eu me achava feia, inadequada, tudo em mim tinha defeito, nos outros não. Eu me sentia indigna de amor. Então, o menor sinal de amor eu me entreguei. E pela graça de Deus, é um bom homem, um homem justo, honesto e trabalhador. E pela graça de Deus, decidiu se colocar na posição e obedecer também. E foi assim que meu casamento foi restaurado.
Irmãs, eu queria que a minha necessidade infantil de carência paterna fosse suprida através do meu esposo. Irmãs, nunca queiram isso. A gente mesmo começa a destruir o nosso casamento com as próprias mãos. Isso nunca vai acontecer. Essa carência, embora o nosso pai não pudesse dar, o pai terreno, Deus nos dá. Ele está à nossa disposição. Somente Deus é perfeito. Somente Ele é o padrão perfeito da paternidade e do amor. Não existe um pai que aos nossos olhos seja o melhor pai do mundo, que nunca erre com seus filhos e que os filhos nunca tenham uma ferida, uma frustração. Isso não existe. Eu era uma pessoa muito pessimista e invejosa. Eu tinha uma amargura muito grande. Mas eu comecei a confiar no Senhor. Irmãs, eu quero dizer para vocês. Eu hoje comecei a colher os frutos de poder depender e confiar no meu Pai. Hoje eu vejo que tudo que eu preciso, Ele tem me suprido. Eu não tenho mais que me preocupar. E eu quero deixar esse testemunho para vocês, que vocês possam meditar, que somente o Senhor tem esse poder de preencher vazios, e a chave é se entregar ao nosso Pai. Amém?